Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física na qual hoje vamos falar sobre dióptros planos, lentes paralelas e prismas, que são os subtemas do estudo da refração. Inicialmente a gente vai falar o que é dióptro plano. Basicamente, quando a gente estava iniciando o estudo da refração, a gente viu que o dióptro plano é um sistema óptico formado por dois meios distintos, ou seja, de índice de refração distintos, homogêneos e transparentes. E a partir disso a gente consegue estabelecer uma equação que vai relacionar a posição de um objeto, a posição real de um objeto e a posição aparente que a gente tem nesse objeto. Como assim? Provavelmente vocês já devem ter passado por essa situação quando, por exemplo, passando do lado de uma piscina, de um lago, assim, que seja mais transparente, que a gente consegue enxergar o fundo, parece que a piscina é mais rasa do que realmente é. Porque a gente tem uma percepção de uma posição aparente do fundo da piscina um pouco mais para cima, como assim eu posso dizer, um pouco mais curto da superfície, do que realmente é. E isso também vale para objetos que estão dentro da piscina. Então, por exemplo, uma moeda dentro da piscina parece que vai estar muito mais perto ali, do limite entre água e ar do que realmente está. E isso que se trata essa relação dos dióptros planos. Então vai ser assim, o P' é a posição aparente desse objeto e o P vai ser a posição real. O N vai ser a posição que vai estar o nosso observador, N passa, quer dizer, por onde passou, depois esse raio de luz, sobre o N que provém, que vai ser o N de onde está o objeto. Então, o que a gente consegue falar, a profundidade e o índice de refração são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o índice de refração, menor a profundidade aparente. Um objeto colocado na água, o índice de refração maior, aparenta estar mais próximo da superfície, menor profundidade, quando observado por alguém que está de fora da água. Então, reparem aqui que a posição real do objeto está aqui embaixo, Só que a partir do momento que ocorre o efeito da refração, tem esse desvio da luz. E aí, esses raios de luz que foram desviados são os que chegam no olho do observador. E se a gente pegar esses raios de luz, refratados, e fazer o prolongamento, vai dar que a imagem desse objeto vai estar um pouco mais próximo da superfície, desse dióptro, do que o seu objeto. Isso quando o raio de luz parte de um objeto que está localizado em um meio de índice de refração maior do que do observador. Então, aqui também mostra aqui é em relação ao fundo, como eu falei da piscina. O fundo real da piscina, que seria essa linha linha contínua mais grossa preta, fundo do aquário, e o fundo aparente, que é essa tracejada. Então, ia ser P', que é a posição da imagem, sobre o P, que é a posição do objeto, sobre o N que passa, o N do observador, que seria o ar, sobre o N da água, que é o N que provém o raio de luz, ou seja, de onde provém esse raio de luz, que seria o objeto. Já no caso contrário, aqui a gente coloca um observador, no caso o observador vai ser o peixe, e um meio que tem um índice de refração maior do que o objeto que ele está olhando. Nesse caso, um objeto no ar, índice de refração menor, ao ser observado da água, aparenta estar mais longe da superfície de separação, maior profundidade. Observação: a imagem formada no dióptro plano é sempre virtual. Ou seja, nesse caso em que o nosso observador está no meio de refração maior, ele tem a impressão que o objeto está mais afastado, está mais distante do que realmente está. Então, se na piscina parece que o fundo está mais próximo, quando inverte a posição, quando o observador está no índice de refração maior, o objeto vai parecer que está mais distante da interface água e ar. Então, reparem aqui, o observador vai ser o peixe e o objeto vai ser o pássaro. O pássaro está localizado aqui na distância DO, distância do objeto,
ou poderia ser P. E o nosso P', né, que seria igual a esse daí, tá mais acima. Por quê? O objeto com o raio de luz partindo aqui do objeto, chega com um ângulo de incidência, só que como tá indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ocorre um desvio da luz quando ocorre a refração, né? E aí o ângulo de refração vai estar mais próximo da normal, porque é mais difícil a luz passar, né, nesse meio mais refringente, que seria a água, se aproximando da normal. E aí, por conta dessa aproximação, né, o que acontece? Quando a gente prolonga, né, esse tracejado aqui, o observador tem a impressão que a imagem do pássaro está mais distante da sua real distância com a superfície. Agora, quanto a lâminas de face paralelas, é como se a gente fosse entender um pouco a ideia de dióptros planos. Como assim? As lâminas de face paralelas vai ser quando a gente tem dois dióptros planos. E o que é mais interessante é com superfícies paralelas, tá? E o que é mais interessante é que pode ocorrer ser assim, como nesse caso, ar, vidro, ar, água, ar, água, ar. Ou então poderia ser três meios totalmente diferentes. Só que isso é muito mais raro de acontecer, porque não de acontecer, mas de cair em exercícios, né? Porque exige um maior grau de complexidade e não teria como aplicar a ideia, as equações em cima disso. O que importa é quando o meio 1 e o meio 3 são iguais. O que acontece? A partir disso, faltou um dado aqui, né? Quando o meio 1 é igual ao meio 3, né? O ângulo de incidência, esse I, vai ser igual ao delta, que é esse símbolo aqui que parece um 6 invertido. E o ângulo de refração vai ser igual ao ângulo de beta, que é esse ângulo aqui de incidência entre o meio 2 e 3. Caso ocorra isso, né, o raio emergente é paralelo ao raio incidente, certo? Mas encontra-se deslocado lateralmente a uma distância d em relação ao índice. Como assim? Reparem que tem esse ângulo de incidência e ele é paralelo a esse ângulo emergente. Como assim? Novamente, a primeira seta, né, que vem aqui do meio 1, que está fazendo o ângulo de incidência entre o ar e o vidro, meio 1, meio 2, essa reta, ela é paralela à reta que está saindo aqui do meio 2 e o 3. Essa reta aqui que tem o delta. E aí, a ideia é que quando a gente tem o meio 1, que é igual ao meio 3, essas retas vão ser paralelas e elas vão estar basicamente separadas por uma distância, d em relação ao ocidente. Então, aqui, ó, novamente, a gente tem a reta, né, que vai fazer o ângulo de incidência entre o meio 1 e o meio 2, e ela vai ser paralela aqui embaixo, tá vendo? Essa reta que tá saindo do meio 2 indo pro meio 3, elas são paralelas. E aí elas vão estar separadas por uma distância d, que é esse dzinho aqui. E aí, nesse caso, esse d vai ser o deslocamento lateral, que vai poder ser calculado pela expressão d é igual ao e, que é a espessura da lâmina, vezes seno de o ângulo de incidência menos o ângulo de refração, vezes cosseno ângulo de refração. Aqui, né, nesse cálculo do seno, primeiro você tem que fazer o I menos R, depois calcular o valor de I menos R, certo? E aí a imagem formada por uma lâmina de faces paralelas é virtual e aparenta estar mais próxima. Por fim, vamos falar um pouco de prismas, né? Nos prismas, a gente vai colocar alguns termos aqui, certo? Esse A vai ser o ângulo de abertura do nosso prisma. O I1 vai ser o ângulo de incidência. N1 normal 1. Esse R1 vai ser refração 1, R2 refração 2, I2 vai ser incidência 2. E aí a gente tem esses aqui embaixo, né, fazendo os prolongamentos.
A gente vai ter o D1, Dzinho 2, que são os desvios parciais. O Dzão, que vai ser o desvio total. O Dzão tá aqui. O A1 de abertura. E por propriedade de triângulos e da lei de Snell-Descartes, a gente consegue relacionar os desvios parciais com o ângulo de abertura com os demais ângulos através das relações. Ângulo de abertura, então, vai ser igual a refração 1 mais refração 2. O desvio total é a soma dos desvios parciais. Ou então, o desvio total vai ser o ângulo de incidência 1 mais incidência 2 menos o ângulo de abertura. E aí, para ocorrer o desvio mínimo, né, ele ocorre quando o raio que passa no interior do prisma é perpendicular ao seu plano bissetor, certo? E aí as condições mínimas de desvio. O I1 é igual a I2, que é igual a I, R1 é igual a R2, que é igual a R, e A é igual a 2Rs. E o desvio mínimo vai ser 2I menos o ângulo de abertura. Agora vamos para a prática dos exercícios para reforçar o que a gente viu hoje. Bom, aqui. Os índios amazônicos comumente pescam com arco e flecha. Já na Ásia e na Austrália, o peixe arqueiro captura insetos, os quais ele derruba sobre a água, acertando-os com jatos de disparador de sua boca. Em ambos os casos, a presa e o caçador encontram-se em meios diferentes. As figuras abaixo mostram qual é a posição da imagem da presa conforme a vista pelo caçador em cada situação. Identifique, em cada caso, em qual dos pontos mostrados o caçador deve fazer pontaria para maximizar suas chances de acertar a presa. Então, aquela ideia. O que o peixe está olhando e o que o homem está olhando é a imagem aparente, né? E o que o exercício pede é o local real que vai estar nosso objeto. No caso, primeiro, né, do homem e o peixe, ele vai ter a impressão que o peixe vai estar mais acima, né, mais próximo da superfície, o que nos dá a resposta que o objeto vai estar mais abaixo, né? Se a imagem está mais acima, o objeto está mais abaixo, vai ser no ponto C. E isso ocorre de modo oposto no caso do peixezinho que está pescando a mosca. Ele tem uma visão, né, que a mosca vai estar mais afastada da superfície, quando na verdade vai estar mais próximo, ou seja, no ponto 3. Então, o que nos dá a resposta é a alternativa. Bom, dando continuidade. Um raio de luz monocromática incide um prisma que está imerso no ar, segundo o desenho abaixo. O índice de refração do material que constitui o prisma é... Então, a gente tem que o N, né, da luz incidente ao ar, a gente sabe que é 1. A gente quer saber o N do prisma. Então, a gente tem aqui o incidente, né, 45 graus, o I2, que é 45, R1, R2. A gente tem que A é igual a 60, que é a abertura do prisma, né, que é igual a R1 mais R2. A gente sabe que R1 é igual a R2. Por que a gente sabe disso? Porque aqui, ó, vê que I1 é igual a I2. Então, obrigatoriamente, o R1 tem que ser igual a R2. A gente tem, então, que R1 é igual a R2. Então, o que vamos chamar de R, né? 60, então vai ser 2 R's. R vai ser 30 graus. E a gente pode montar isso na lei de Snell-Descartes, né? Que sendo de meio 1, seno... Vamos lá. A gente tem que seno de 45 vezes o N do ar, né? Vezes 1. Vai ser igual a seno de 30 graus vezes N do prisma. Seno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2. Vai ser igual a seno de 30, igual a meio, vezes N do prisma. Se a gente cortar os dois do lado, o N do prisma, então vai ser igual a raiz de 2, o que nos dá a alternativa C. Bom, por hoje era isso, pessoal. Eu acabei não encontrando o exercício de lâminas de lentes paralelas, até porque não cai muito. Mas é só lembrar daquela equação, né? Que o desvio, então, vai ser o E vezes seno de I menos R vezes cosseno de R, que é basicamente aplicação de fórmula, não tem muito segredo. E era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.